Fala galera do Codando TV, beleza? Aqui é o Pedro Alvarez e hoje a gente vai falar de uma notícia que deixou a comunidade iOS totalmente perplexa. Swift vai se tornar multiplataforma? Bom, a notícia que pegou a gente de surpresa hoje foi que o Swift Build, que é a engine responsável por orquestrar as builds de projetos iOS, macOS, watchOS, iPadOS no Xcode, vai se tornar open source. Vamos falar um pouquinho dessa notícia, tá? E eu vou dar minha opinião tanto técnica quanto de negócio sobre como isso vai impactar a nossa vida como desenvolvedores. Mas antes, não esqueçam de se inscrever no canal do Codando TV, deixar o sininho ativado e ficar ligado nas notificações e em todo o nosso conteúdo de desenvolvimento mobile. Bom, dito isso, vamos lá. Essa notícia pegou a gente muito de surpresa. E muita gente está confusa, claro, pensando, nossa, Swift agora vai ser multiplataforma? Será que a Apple finalmente se rendeu ao desenvolvimento híbrido, assim como a Google com o Flutter e o Kotlin multiplataforma? Como isso vai impactar a nossa vida como desenvolvedores? Como vai ser o nosso dia a dia agora? Como é que a gente vai fazer para subir apps na loja da Apple? Bom, eu vou começar com a minha primeira pergunta, se o Swift vai se tornar multiplataforma. E a resposta para essa pergunta é um grande e sonoro não. Não vai. Tem muita gente que está pensando, o Swift agora se tornou multiplataforma, não, se tornou open source. Gente, para quem não sabe, o Swift já é open source desde 2015, tá, gente? O Swift é totalmente aberto a contribuições, tá? No repositório dele, ele é público. Mas o que de fato se tornou open source foi o Swift Build. O Swift Build, ele basicamente ele é a engine que o Xcode usa para orquestrar as builds de projetos iOS, macOS, projetos da Apple em geral. E ele também é usado num projeto separado para orquestrar as builds do Swift Package Manager, que é um dos gerenciadores de dependências do Swift. E, bom, ele é usado com um command line tool, tá, gente? Você pode utilizar o Swift Build para buildar projetos de Swift. E a notícia principal disso hoje, de como isso vai impactar a comunidade, é que ele pode ser usado por outras plataformas, não só macOS. Você pode buildar projetos de Swift agora no Linux e no Windows. Mas é claro, no Windows, no caso, vai ser uma coisa um pouco mais complicada. Ele tem algumas limitações que eu não vou entrar a fundo, mas no Linux ele vai funcionar perfeito, liso. Ah, Pedro, quer dizer agora que a gente vai poder criar projetos iOS no Linux? A gente não precisa mais da necessidade de um MacBook ou de um iMac para poder desenvolver para iOS? Não é bem assim. Basicamente, a ideia disso é que você possa criar projetos Swift para outras plataformas, mas não iOS. Mas o Swift não é iOS? Não exatamente. Só isso. O Swift ele é usado para back-end também. Você pode criar projetos server-side utilizando o Swift. E eu acho que esse que vai ser o grande foco nas outras plataformas, no Linux e no Windows. O Swift agora não está limitado só para usuários de Mac. E, bom, eu acho que a gama de aplicações do Swift vai aumentar com isso. Eu acho que vai passar a ser não só a linguagem da Apple para desenvolvimento mobile e front-end, né, com desktop, mas eu acho que vai passar a ser usada para outras aplicações também. Bom, viajando aqui um pouquinho, eu acho que eu acho que o Vapor, que é o framework responsável pelo desenvolvimento server-side do Swift, vai se tornar bem mais popular agora. Não vai ser só as linguagens tradicionais como Python, Java e Go para back-end. Eu acho que o Swift vai se popularizar mais para isso. A comunidade vai aumentar, com certeza. Vai ter mais acessibilidade, agora que pessoas que têm um computador Windows também vão poder trabalhar com Swift. E, bom, eu acho que outra consequência que a gente vai ter com isso é que
As builds, como agora vai ser um projeto open source, o Swift Build ele vai ter muito mais contribuições. Eu acho que a gente vai passar a ter mais otimizações, mais plugins. Eu acho que a gente vai poder customizar mais os processos de build. Eu acho que vai se tornar uma coisa muito mais fácil, tá? E isso contribui bastante para as futuras versões do Xcode se tornarem mais eficientes, sabe? Mas por que que eu estou falando que isso não inclui desenvolvimento mobile? Eu não respondi ainda a pergunta do porquê que o Swift, com Swift Build open source, a gente não vai poder portar desenvolvimento iOS para outras plataformas. A resposta é simples. O Swift Build, que é a engine de build da Apple, se tornou pública, se tornou open source. Mas tem muitos plugins que o Xcode usa, tem muitas camadas abaixo que precisam para desenvolver um app iOS que não vão se tornar open source. Do que eu estou falando? Bom, o exemplo que me veio à cabeça agora, principal, são os simuladores do Xcode. E a gente precisa de um iPhone para rodar um iPhone 15 Pro Max, um iPhone SE, ou um iPad, ou, ou uma própria janela do macOS para poder testar apps de Mac. E isso não vai se tornar público. A Apple sempre foi muito fechada com isso e a Apple é uma caixa fechada para seus segredos de negócio. Deixar open source toda a forma como a Apple lida com a segurança, lida com o sistema operacional, com a interface, vai ser algo que vai expor muito os segredos de negócio da empresa. E a Apple é, com toda razão, claro, não tiro a razão deles disso. Ela é muito neurótica com a segurança dos seus apps, tanto que eu como desenvolvedor eu sei o quanto a Apple é muito crica, é muito neurótica quando você submete um app para a loja. Sem querer parecer caixa fechada, sem querer parecer mente fechada no caso, mas a Google é muito mais aberta a você aceitar apps com vírus do que a Apple. A Apple é muito cuidadosa com isso, com a experiência, ela rejeita apps por critérios muito minuciosos. E tanto que até o Apple Park, né, que é a sede da Apple hoje em dia, ele é muito fechado para o público. Em raríssimas ocasiões, como a WWDC, para os scholars, eles abrem o espaço para o público para fazer uma visita, mas no geral ela não é aberta assim com todo mundo. E por isso que eu não acho que essa parte, essas camadas mais abstratas do Xcode vão se tornar públicas. Por isso que eu não acredito num Swift multiplataforma. Eu acho que isso não vai acontecer, mas é um passo muito importante para o ecossistema da Apple, né, que a Apple criou, ser mais aberto ao público, sabe? Eu acho legal poder usar uma linguagem de programação tão rica quanto o Swift para poder desenvolver outros tipos de aplicação. Assim, dando uma viajada um pouquinho do que eu acho que vai acontecer, falando um pouquinho do Kotlin, que é a linguagem do Android que se tornou multiplataforma, ele tem outras aplicações também. Uma delas que é muito pouco conhecida, que eu já lidei um pouquinho na época da faculdade, é com o Corda. O Corda, ele é uma distributed ledger, ela é um blockchain, que é feito tanto em Kotlin quanto com Java. Será que a gente possivelmente vai conhecer uma criptomoeda feita em Swift? Uma rede de blockchain feita em Swift? Será que a gente vai ver novas aplicações de inteligência artificial utilizando CoreML com Swift? Tem muita coisa que pode acontecer, gente. Eu estou bem antenado nesse assunto, tá? Eu vou postar tanto aqui no Codando quanto nas minhas redes sociais sobre novidades desse aspecto, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui suas opiniões, o que você acha que vão ser as consequências do Swift Build Open Source. Valeu!